Fala pessoal, estamos no último dia do GWB Week, semana que foi feita para a gente falar sobre sustentabilidade, pós-aniversário da empresa de 4 anos. O papo de hoje será muito interessante, está em alta aí na boca de executivos, donos de negócio, que é ESG, a agenda ou ASG. Quem vai explanar um pouco mais para a gente é o Arthur Vilela. Arthur, muito obrigado pelo teu tempo. Te apresenta e é contigo. Valeu, valeu, Wagner. Primeiro parabéns aí pro Grupo W, 4 anos. E obrigado pelo convite de eu estar aqui conversando com a sua galera. Como você falou, meu nome é Arthur, eu sou empresário, eu tenho uma startup na área de sustentabilidade focada em preservação florestal, então a gente desenvolve instrumentos financeiros para incluir as florestas, né, os biomas brasileiros para dentro da economia. Eu sou também, trabalhei bastante tempo como consultor nessa área de infraestrutura ambiental. Sou do grupo de estudos da FGV, né, o grupo de estudos de infraestrutura e soluções ambientais. E no começo do ano agora lancei esse livro, Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia do Meio Ambiente numa Perspectiva Brasileira. Show de bola. E, Arthur, já para a gente introduzir o, o que é ASG ou ESG, o que significa essa agenda, conta aí para gente. Vamos lá, vamos lá. Cara, o significado da sigla ASG são, na verdade, os aspectos não financeiros que estão sendo incluídos na análise das empresas. Então, a ASG é uma sigla para aspectos ambientais, sociais e de governança. Né? Também é comum a gente ouvir em inglês, né? ESG, que é Environment, Social e Governance. Então, é uma agenda para que um grupo de aspectos, além das demonstrações financeiras, sejam incluídos pelos analistas, pelos investidores, principalmente com o objetivo de entender e melhor avaliar as empresas. Eu estava pensando como começar essa conversa hoje à tarde, Wagner, e eu fui buscar o começo das demonstrações financeiras. Então, até a crise de 29, para você ter uma noção, nenhuma empresa no mundo divulgava balanço. Né? Os investidores compravam e vendiam ação em bolsa vamos dizer, não sabiam a receita e os custos das empresas que eles estavam comprando. Não tinha obrigação de informação pública. Né? A SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, foi criada depois da crise em 1934. Então, existem pessoas vivas. Minha avó nasceu antes da SEC, por exemplo. E as pessoas viram, falaram: ó, a gente manter o mercado acionário, o mercado de capitais, funcionando sem que as pessoas saibam como está a saúde financeira das empresas, não está dando certo. Né? Precisamos olhar endividamento, receita, despesa, lucro das empresas que a gente está. Que as pessoas estão comprando e vendendo participação ou estão emprestando dívida, para que essas pessoas possam tomar decisões informadas. E o que a gente está vendo nesse crescimento do ASG é um movimento exatamente igual, atrelado a aspectos ambientais, sociais de governança. Então, a gente passou as últimas décadas com uma informação, um nível de informação bastante bom do ponto de vista financeiro das empresas, mas os investidores, os consumidores e as pessoas como um todo, cada vez mais percebem que a atuação das empresas depende, está intrinsecamente ligada com aspectos sociais, ambientais e de governança. Então, às vezes, você olha a empresa, bate lá o olho no balanço dela, fala, pô, tá um lucro bom, uma margem boa, EBITDA, tá distribuindo dividendo, quero comprar essa ação.
Só que a forma de atuação dessa empresa depende de impactos ambientais negativos, então está atrelada a desmatamento, no caso do Brasil, está atrelada ao uso de energias fósseis, principalmente Europa e Estados Unidos, ou aspectos sociais, está atrelado a trabalho degradante, trabalho escravo. Apesar da foto das demonstrações financeiras dela estar bonita, todo mundo sabe, os investidores cada vez mais percebem que ela não vai conseguir continuar atuando da forma que ela atua hoje. Então, ela não vai continuar gerando valor e vai, no fim do dia, perder valor para esse investidor. Perfeito. Agora, aqui no Brasil, como é que tu enxerga a mudança das empresas? Tu vê já algum movimento interessante ou ainda existe muito do greenwashing? Como é que tu está enxergando o movimento? Vamos tentar trazer o máximo para o cenário nacional, porque muito se fala do que acontece fora, mas vamos tentar trazer para as pessoas o que está acontecendo aqui, para todo mundo poder acompanhar. Beleza, Wagner. Cara, o Brasil é muito grande. Então, é um país com área muito grande, com população muito grande e muito diverso. Então, a gente tem níveis de maturidade bastante diferentes, e isso aí, não só em questões ASG, mas muitas outras. Comparativamente a Estados Unidos e principalmente Europa, essa integração no Brasil muito mais recente. O Brasil está muito mais atrasado e, em parte, porque o mercado de capitais no Brasil, como um todo, é um mercado de capitais muito menor. Né? Então, você tem poucas empresas na bolsa, você tem poucos instrumentos financeiros mais desenvolvidos, mais complexos, que as empresas conseguem usar. Então, se você tem poucas empresas na bolsa, você tem pouco incentivo para as empresas se diferenciarem. Mesmo dito isso, o Brasil ainda tem alguns grandes expoentes nessa questão. Então, você pega, por exemplo, a Natura, até onde eu sei, se eu não estou enganado na última vez que eu olhei, era a maior empresa B do mundo. Então, aquelas B Corp, né, as empresas Isso, Sistema B. que são exatamente do sistema B. A Natura é a maior empresa B do mundo. E é uma empresa brasileira. E não só uma empresa brasileira, é uma empresa brasileira que está adquirindo empresas de fora, né? Comprou Avon e outras questões. Então, existem bons casos de empresas brasileiras. A média, a barra precisa subir, mas a barra precisa subir, vamos dizer, nas empresas brasileiras como um todo, em questão de competitividade, em questão de governança, em questão de gestão, lucratividade e também aspectos ambientais e sociais de governança. Total. E para os pequenos empresários, tu acha que é uma coisa que eles têm que se preocupar já de agora? Ou primeiro tem que fazer meu negócio crescer e depois eu me preocupo com o resto? Cara, vou falar um pouco da minha experiência pessoal e daí depois minha visão de mercado. Quando a gente foi fundar a GFB, né, minha startup, a gente faz um pouco mais de 2 anos. Uma das coisas que eu coloquei na mesa para os sócios e eles prontamente aceitaram, foi a gente ser empresa B desde a fundação. Então, a gente já era uma empresa B antes de abrir o CNPJ. Né? A gente já colocou a cláusula de empresa B no nosso primeiro estatuto antes de registrar a ata e tudo mais. E acho importante, por questão de alinhamento por questão de alinhamento pessoal, né? Eu entendo que isso é a forma como eu quero trabalhar e o tipo de organização que eu quero estar junto. Mas, além disso, você vê, por exemplo, algumas, para ficar nesse mesmo mundo de B Corp, algumas grandes empresas brasileiras anunciaram que querem fazer um movimento
para se tornar empresa B, entre elas a Magazine Luiza, a Gerdau. E, cara, dar o cavalo de pau no transatlântico é difícil. Então, eu vejo bastante vantagem em já nascer com essa mira, com esse objetivo. Até porque, como eu disse, além das questões de escolha pessoal e de vontade do que você quer trabalhar, a análise ESG é uma análise focada em geração de valor, né? Então, a gente está falando, olhando para finanças, como é que você vai avaliar o valor de uma empresa, o valor de um título de crédito, ou de um bond, né, de uma emissão de um bond. Você vai olhar qual vai ser o retorno que você espera com aquilo e qual o risco que ao qual você está exposto, né, você como investidor. E o ponto principal de análises ASG é você incluir na análise risco que muitas pessoas e muitas empresas hoje não estão colocando e olhar oportunidades de mercado que muitas pessoas hoje não estão olhando, relacionadas a um bom colocamento, boa colocação de um produto ambiental na prateleira do supermercado ou o produto social, né? Então, no fim do dia, isso tem que estar, isso é cada vez mais intrínseco ao modelo de negócio. E começar olhando isso, na verdade, o problema seria o contrário, né? Você criar uma empresa em 2021 e não considerar os riscos sociais, ambientais de governança, você está criando uma empresa míope. Tá? Pode ser que você não tenha problema nenhum, pode ser, mas você está exposto a riscos que você desconhece. E em finanças, exposição a risco é destruição de valor. Perfeito. Se tu puder, Arthur, se puder não, eu sei que tu pode, falar um pouco da tua empresa, o que é a GFB, o que ela faz para explicar para as pessoas que tu tá dentro também do mercado, que tu vivencia isso do início aí, desde o início da operação. Valeu, valeu, Wagner. O que a gente faz é o seguinte: hoje, cara, o Brasil ignora 2/3 da área do país. Então, por que eu falo isso? Hoje, 1/3 ou 2/3 do Brasil são biomas nativos, floresta amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, Pampas, são biomas nativos. Eles têm uma contribuição bastante importante para a economia local e para a economia mundial. Né? A gente está vendo o relatório da semana passada, semana retrasada do IPCC sobre mudanças climáticas, a gente está vendo quebras de safra no Brasil decorrentes de eventos extremos, e esses biomas geram um valor muito grande. Né? Então, são grandes estoques de carbono, grandes capturadores de carbono, tem questões ligadas à biodiversidade, que infelizmente é uma agenda que ainda está um pouco atrasada nas discussões empresariais, mas tem sido acelerada, principalmente o pessoal da Inglaterra está falando bastante de biodiversidade. Só que hoje, simplesmente manter uma área de um bioma preservado não gera renda nenhuma e não gera receita. E é uma questão econômica. Se não tem receita, você está basicamente dando um incentivo para destruir. Né? Você está tirando da fórmula. Né? O Brasil chama de área, 1/3 do país é área produtiva e 2/3 a gente chama de área improdutiva. Aquela florestona amazônica cheia de animais, e plantas, espécies, biodiversidade, e a gente chama de área improdutiva. Isso quando não chamam de... Você vai comprar uma propriedade rural, o pessoal fala, é uma propriedade de terra limpa ou terra suja. Terra suja é cheia de floresta. Uhum. E o que a gente faz, Wagner, é tentar inverter essa lógica, transformando a preservação em mais um produto do agronegócio brasileiro. Então, o nosso objetivo é que quem preserva uma floresta receba uma safra anual de serviços ecossistêmicos, quer dizer, receba não, possa vender uma safra anual de serviços ecossistêmicos, e para que aí as empresas estão interessadas comprem isso
para fazer compensação de emissão de carbono, para fazer compensação de pegada hídrica, para posicionar seu produto na gôndola do supermercado como produto sustentável. E basicamente o nosso objetivo é inverter essa lógica e a gente ter uma safra a mais, e que esses 2/3 da área do Brasil que hoje a gente chama de improdutiva, a gente consiga, sem mudar o que ela é, né? Sem desmatar, o que a gente precisa para essas áreas não é desmatar e plantar mais soja em cima. O que a gente precisa é rentabilizar os serviços ecossistêmicos que elas já estão gerando hoje. E como é que é a política ambiental no Brasil para isso? Quais as barreiras que a FB encontra para de repente dar vazão, trabalhar isso com mais eficiência? Cara, vamos lá. Tem uma questão que é complicada, que a gente, olhando do lado econômico, o que a gente está fazendo é tentando internalizar externalidades positivas. Ou seja, hoje o fato de alguém preservar uma área está beneficiando toda a sociedade. E ninguém está pagando por isso. Então, se você tenta colocar isso no preço dos produtos, você fala, essa garrafa de refrigerante está usando água e a recarga dos mananciais depende de uma série de biomas. Ou está usando energia e a recarga das hidroelétricas depende da proteção dos biomas. Ou ela está emitindo carbono e para manter um equilíbrio na atmosfera a gente também precisa de uma floresta capturando carbono. Todos esses impactos negativos que a economia está gerando estão sendo consumidos sem pagar. E fazer as pessoas pagarem por uma coisa que elas estão há 5.000 anos não pagando não é uma questão fácil. A gente vê um crescimento bastante importante da percepção da população de que é necessário você escolher, na hora de consumo, escolher produtos, escolher serviços mais ambientalmente corretos, mais sustentáveis, né? Acho que você também é um empresário que está bastante focado nisso e está vendo algumas mudanças importantes, geracionais e mesmo de percepção das pessoas. Mas essa questão da gente estar querendo internalizar um custo que faz 5.000 anos que ninguém paga, né, não é uma tarefa fácil. Tem tido algumas mudanças importantes regulatórias. Então, para te falar duas, esse ano foi aprovada a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, né, que é a Lei de PSA, que é basicamente o que a gente faz, ainda apenas em caráter voluntário, mas só melhora bastante o ambiente de negócios. E no ano passado teve uma atualização da Lei dos Instrumentos Financeiros do Agronegócio, né, chamada Lei do Agro, que mexeu em títulos agrícolas e mercado financeiro e CPR, né, que são as cédulas de produto rural, e deu uma robustez melhor também para o que a gente faz, que é usar a CPR, né, a cédula de produto rural, que hoje o mercado já usa para comprar e vender carne, milho, soja, etc. E a gente está querendo trazer esse instrumento para preservação. Então, essas duas melhoras institucionais são positivas. E a gente tem visto a imagem negativa, né, que vamos dizer, é difícil vender preservação de floresta no Brasil enquanto tem aumento do desmatamento legal, né, essa imagem negativa, principalmente a hora que você fala de tentar colocar esses títulos em mercados fora, né, eu acho que os cachorros concordam comigo. Concordo. Fica mais difícil, né? Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se tu puder explanar para as pessoas o que é, a gente falou do ASG e tal, mas o que é de fato, o que a empresa precisa fazer para ser ambientalmente correta, cuidar da parte social e da parte de governança, e eu vou entrar daí numa outra pergunta depois,
que depois eu posso passar a minha visão, mas primeiro eu quero a tua. Essas 3 letras, elas podem andar juntas? Vamos lá. Eu acho que, para começar pelo final, eu acho que elas devem, mas é possível que não. Então você consegue ter empresas ambientalmente corretas sem com problemas sociais. Você pode ter empresas socialmente corretas com problemas ambientais. A governança é um pouco mais difícil, porque como ela está ligada à transparência, então é mais difícil você não ter uma boa governança e estar fazendo coisas socialmente e ambientalmente interessantes. Mas o que significa ser ASG ou sustentável para uma empresa? E essa é uma discussão bastante grande, principalmente entre reguladores, entre mercado financeiro, que não está nem de perto pacificada. Na Europa, eles já fizeram uma coisa que chama uma taxonomia dos instrumentos financeiros verdes. Ou seja, eles foram setor por setor e falaram, ó, para você emitir um green bond na área de energia, esses são os critérios. Para você emitir um green bond na área industrial, esses são os critérios. Isso é verde, isso não é verde. E isso na legislação europeia esse ano, é uma coisa extremamente recente, e só lá por enquanto. Olhando para as empresas, cara, isso vai depender do que qual é a atividade da empresa. Então eu ouvi uma discussão, estava conversando esses dias com o pessoal de um fundo de investimento aqui de São Paulo, que faz gestão de capital de investidores, vamos dizer, famílias ricas, faz uma gestão de capital. E o pessoal falou, ó, não adianta uma mineradora falar que doa para uma creche na cidade. Tem um conceito que chama materialidade, ou seja, o que é importante para o seu modelo de negócio. Então, você vai falar ambientalmente, quais são os grandes impactos, quais são os maiores impactos, os mais relevantes da sua atividade. Se você é uma empresa de carvão, uma termoelétrica carvão, o seu problema é emissão de CO2. Se você é uma empresa de bebida, o seu maior impacto ambiental é retirada de água. Né? E isso vai depender de cada setor, da forma de cada um atua. A mesma coisa do lado social. Né? Se você está, por exemplo, levando uma hidrelétrica para um município muito pequeno no norte do Brasil, tem uma série de impactos sociais locais lá no norte do Brasil. Né? Não adianta nada você ter ação social perto da sede da empresa em São Paulo, no Rio de Janeiro. Né? Então, isso faz com que muita gente, Wagner, critique questões de greenwashing, né? Você tentar se posicionar como mais sustentável do que realmente é. E várias dessas críticas são bastante justas. Perfeito. Perfeito, tava no mudo, vai que os meus cachorros quisessem falar mais do que eu. E eu, particularmente, aí a gente pode tentar entrar num debate. Eu acho que essas letras, elas não têm como andarem juntas, assim. Porque, na minha visão, uma empresa, ela pode ter o social dela, conseguir corrigir a governança. Mas, que nem tu disse, se pegar uma indústria de fumo, ela não é algo que ela pode ser menos pior, mas ela não vai conseguir ser melhor, de repente. Só se tiver algo evoluído com a tecnologia. Porque onde é que eu olho? Que a gente está olhando muito mais o lado de ser menos pior do que ser melhor. Como aquela história do cara que tem câncer. Olha, em vez de tu morrer em 6 meses,
com esse tratamento tu vai morrer em 2 anos, mas ainda assim tu vai morrer de câncer, entende? Então É, eu penso que essas três elas não podem estar juntas justamente por causa disso, porque tu pode corrigir alguns fatos e tu pode deixar de ser menos pior em outros, mas o modelo de negócio, e isso entra num assunto que eu também tive com o Fabrício, que é, infelizmente, alguns negócios, se a gente quiser que seja sustentável de verdade, eles não precisam, não podem existir, na minha visão. pô, eu acompanhei na quarta, né, a conversa com o Fabrício e também a sua conversa com o podcast. Sou fã do trabalho dele, apesar de eu ser um pouco mais tecno-otimista do que ele. Né? Eu acho que existem soluções. Eu acho que a gente não está no caminho certo. Eu acho não. Os números mostram que a gente não está no caminho certo. Principalmente não, nas três questões. Né? A gente tem problemas sérios ambientais em escala local e global que não estão sendo endereçados de forma adequada. Então, só para ficar no carbono, que é o que todo mundo tá na boca do povo, né? O relatório do IPCC foi claro, a gente não está no caminho para 1,5 graus, nem no caminho para 2 graus. A gente já passou de 1 grau de aquecimento em relação a níveis pré-industriais e estamos no caminho para passar de 3 antes do final do século, que será um cenário bastante preocupante, olhando ambiental. Social, a gente tem visto, principalmente nessa questão da crise sanitária, agravou disparidade social, né? Olhando só para o Brasil voltou para o mapa da fome da ONU, né? Então não dá para falar que a trajetória está, vamos dizer, tá tudo resolvido. Para falar de fumo, não sei se você viu, o CEO da Philip Morris está com um trabalho de. Ele está trabalhando com, pelo menos publicamente, né? Eu não conheço o cara, nunca sentei para tomar uma cerveja com ele para saber se ele está sendo honesto. Mas pelo menos da boca para fora, ele está trabalhando com o cenário de proibição de fumo em 10 anos, pelo menos na maior parte da Europa. Sim. Ele já falou, eu sou CEO de uma empresa cuja maior atividade hoje nós não entendemos como ela pode continuar existindo nos próximos séculos, nas próximas décadas. Perfeito? Então, É exatamente isso. e eles estão fazendo, dizem que estão fazendo, né? Não auditei tudo que eles estão fazendo, mas eles dizem que estão fazendo uma mudança para ser uma empresa de, sei lá, de produtos ligados à saúde, bem-estar, essas coisas. Né? Tem muita fala. Não sei se é o caso deles, né? Tem muita fala, tem muita empresa que fala mais do que faz, mas, cara, eu acho que existem caminhos sim, né? A gente olha, por exemplo, o surgimento de negócios sociais, negócios de impacto, que na verdade aí você vai um nível além, né, de compensação, de ESG, e você começa em empresas que miram em ser carbono negativas, ou seja, o modelo de negócio delas diminui a quantidade de carbono na atmosfera. Não é simplesmente compensar o dano. Olhando o nosso posicionamento como GFB, é uma empresa que hoje, por que eu decidi atuar no mercado de proteção de floresta? Porque eu vejo que é uma empresa que, se eu conseguir crescer e escalar muito, o resultado vai ser, daqui a 30 anos, a gente ter mais florestas do que a gente tem hoje. Ok. Né? Então, existem o trabalho, né, do professor Yunus, né, sobre negócios sociais. Qual que foi uma das sacadas que levou ele a ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Foi o, a lógica de crescimento e perpetuação das empresas pode ser uma ferramenta para você gerar impacto social e ambiental positivo. Ou seja, se a empresa
produz, vende, pega esse dinheiro e reinveste, produz mais, vende mais, em ciclos cada vez maiores. Se nesse ciclo você consegue colocar alguma questão de impacto social ou ambiental positivo, cada vez que esse ciclo aumenta e a empresa cresce, você está multiplicando esse impacto. Né? Óbvio, não são todas as empresas, não são todos os modelos de negócio. Existem atividades que talvez nunca façam sentido, que hoje existem e que não deveriam existir, mas daí concluir que não tem como ter empresas com impacto positivo, eu acho que é um pouco mais pessimista do que eu gostaria de ser. Perfeito. Uma outra pauta que eu acho legal a gente falar sobre a parte de ESG, que tem. Eu ontem estive participando de um evento junto, que participou também no mesmo palco comigo, o Hugo Betley, que a gente estava conversando sobre. Hoje está um tema muito delicado porque tem muitas pessoas achando que ESG é paz e amor nas empresas. E não tem nada a ver, tu tem que entregar resultado, é uma empresa normal, mas só que com os propósitos alinhados, com valores fortes. Mas tem muita gente ainda que está achando que, cara, né, esse papinho aí de ESG é papo de maconheiro, é papo, não tem nada a ver e tal. Uh, eu costumo dizer que numa empresa não é uma democracia. Embora, por exemplo, eu me considero uma empresa com valores, propósito, bem claros, bem definidos, mas a gente tem uma linha, a gente tem um número, a gente tem metas, a gente tem objetivos, e que se tu não está dentro ou se tu não compartilha daquilo, cara, infelizmente a gente tem coisas, não é, não, mas eu entrego o resultado se eu puder, eu vou trabalhar se eu tiver afim hoje. Tu enxerga que está tendo também essa confusão quando falam de ESG, de economia circular, de capitalismo consciente? Cara, eu acho, o negócio é o seguinte, tem um artigo famosíssimo, né, do Friedman, que ele fala a responsabilidade social das empresas é gerar lucro. É um artigo relativamente controverso, mas é um artigo dos anos 70, né? A gente precisa colocar ele dentro, na perspectiva do tempo dele. E isso, via de regra, ainda é verdade. Ou seja, o objetivo de uma empresa é gerar lucro. Pode não ser o único, e na verdade, uma crítica que eu faço a esse artigo é que a hora que você vê o objetivo pelo qual as pessoas começam empresas, o lucro geralmente não aparece como em primeiro lugar, né? Então, as pessoas, ninguém é um homo econômicos, né? Que é a simplificação geralmente utilizada nas aulas de introdução à economia do agente racional que quer maximizar lucro. Tipo, obviamente eu quero ganhar meu dinheiro, mas eu abri a GFB não só para isso. Eu abri a GFB porque eu tenho uma questão de preservação, eu abri a GFB porque tem uma questão da forma como a qual eu quero trabalhar. Você vê, voltando aí para falar de novo do sistema B, né, B Corp, eles colocam no estatuto da empresa que o objetivo é gerar, um dos objetivos é gerar impacto ambiental e social positivo. Né? Um dos fundadores do movimento de empresas B, que é o fundador daquela empresa Patagônia, né, que faz roupa e botas, essas coisas, ele usou um argumento sobre essa questão de empresa não ser democracia. Ele falou que ele já falou algumas vezes que ele é contra abrir o capital da empresa dele, porque ele não quer ter que reportar lucro para acionista, para minoritário. Ele falou, eu quero gerir a empresa olhando impacto social e ambiental.
por exemplo, quando teve uma redução recente aí do imposto de renda de pessoa jurídica na gestão do Trump, ele doou o equivalente à redução. Ele falou: eu sou contra essa redução e vou doar para a preservação ambiental o equivalente a essa redução. É uma atitude que ele não poderia fazer numa empresa de capital aberto. Então, tem níveis de governança diferentes dependendo do que você quer para sua empresa e do que você espera da empresa, né? Então, você está falando, porra, o cara que a professora que abre, o professor que abre uma escola, o cara quer lucrar com aquilo? Quer, mas provavelmente ele também tem uma questão de filosofia de ensino, né? A gente não é, não adianta achar que a gente é homo econômico. Assim. Dito isso, cara, obviamente, trabalhar, a empresa geralmente tem, o lucro é uma parte bastante importante, né? Inclusive por aquela questão que eu falei antes da percepção do próprio Unos. Né? Se você dá lucro, você cresce, e se você está dando lucro enquanto tem um impacto positivo, quanto mais lucro você der, quanto mais você crescer, mais esse impacto que você quer trazer junto tá lá. Olhando para o seu caso, se você duplicar a sua venda no trimestre, o resultado disso é menos carbono no ar. Né? Você vai ter mais gente usando energias renováveis, principalmente solar, e menos térmica. Né? Então, eu acho que essas coisas têm que. Me parece cada vez mais claro que essas coisas precisam andar sempre juntas. Né? Posso compartilhar aqui o Por favor. slide? Vamos lá. Tá vendo aqui? Tá rolando aí na tela? Tá. Beleza. Cara, isso aqui é aquilo que eu falei. O valor presente, ou seja, quanto vale uma empresa, ou quanto vale um papel, né, um título de dívida do lado do investidor, é a expectativa do valor presente ajustado pelo risco. Ou seja, é entradas e saídas, lucro, receita, menos custo, dividido pelo risco. Ou seja, para o investidor, dada duas opções que tenham o mesmo nível de retorno esperado, o investidor vai sempre na menos arriscada. A maior parte desses aspectos ESG, Wagner, entraram nas análises financeiras do lado do risco. Então, você olha lá o relatório do pessoal do Fórum Econômico Mundial, eles fazem entrevistas com os CEOs das maiores empresas do mundo e perguntam quais são os maiores riscos para os negócios dele. E nos últimos, 10 anos, tem uma percepção crescente de que os riscos ambientais e sociais são as coisas que mais estão na agenda de risco dos CEOs. Então, os grandes gestores das grandes empresas do mundo estão com preocupações ambientais e sociais, acham que essas são as coisas que têm mais chance de dar problema e se derem problema, vão trazer mais prejuízo para os próprios negócios. Tem uma segunda questão, é que vários dos aspectos, principalmente ambientais aqui, estão relacionados a custo. Ou seja, uma empresa ambientalmente correta, geralmente é uma empresa bem gerida. Então, uma empresa que reduz geração de resíduos, é uma empresa que reduz desperdício, é uma empresa que reduz insumo, precisa de menos água, precisa de menos reagente, precisa de menos insumos. Isso significa mais lucro no fim do dia. E tem um aspecto de entrada, né? A gente tem olhado cada vez mais as pessoas chegarem na gôndola do supermercado e trocarem produtos sustentáveis por produtos não sustentáveis. Ao contrário, trocarem produtos não sustentáveis por produtos sustentáveis. Então, até sacolinha de lixo vegana, que eu acho uma coisa engraçadíssima, tem no supermercado e as pessoas estão comprando. Ah, não, chegou aqui. Aqui no sul não chegou essa aí. Tem uma sacolinha que se diz vegana. Eu acho provavelmente é uma sacolinha de plástico
daquele plástico PET vegetal, né? I'm green. Mas, de qualquer forma, isso está gerando mais receita, cara. Tá gerando vendas. E quem não está se posicionando está vendendo menos. Perfeito. Deixa eu voltar a tela aqui, então, normal. Arthur, eu vou querer também que tu explane um pouco mais do teu livro. E a pergunta que eu te faço é, além de falar do livro, o que te motivou a escrever o livro? Onde é que tu quis chegar? Que pessoas ou a que ponto tu quis melhorar com o livro? Valeu, Wagner. Cara, o negócio é o seguinte, eu fui aluno e depois monitor do Gessner Oliveira, né, que é meu coautor, professor lá da FGV. E eu fui aluno dele, no semestre seguinte fui monitor, e a gente estava se perguntando, se questionando, falando, pô, a gente usa ótimos livros de economia ambiental aqui, tem na biblioteca da FGV, são livros muito interessantes, mas são todos livros gringos, né? Todo o material é gringo. É importante, interessante, são os grandes pesquisadores, mas, pô, eu vou ensinar a economia do meio ambiente numa universidade brasileira, no Brasil, e vou falar sobre a gestão dos peixes no Mar do Norte, né? Pô, é um problema importantíssimo, eu adoro o sashimi, mas, cara, não é um problema brasileiro, né? E então a gente falou, pô, vamos escrever um livro que olha a economia do meio ambiente numa perspectiva brasileira. Daí depois, isso foi lá para 2014, 2015. A gente demorou um pouco, o projeto ficou meio parado, mas em 2019 a gente resolveu retomar com a percepção de que, além da questão de ensinar, também é o que a gente está falando agora. As empresas estão sendo pressionadas a olhar questões ambientais e muitas vezes o cara que está lá na gestão não está preparado para isso. Né? Não olhou isso na faculdade, na formação, no curso técnico, nunca trabalhou com isso, e da noite para o dia o cara está lá no departamento de relação com os investidores de uma empresa grande e o acionista dele liga e pergunta: o que você está fazendo na área ambiental? E o cara não tem a mínima noção. Então, o que a gente resolveu fazer foi juntar as duas coisas. Então, aproveitar que a gente estava olhando a questão teórica e trazer também o lado prático, Wagner. Então, por isso, inclusive, o livro é dividido em duas metades, né? A primeira metade tem aquelas coisas de curva de oferta, demanda, externalidades e os conceitos. E na segunda metade a gente trouxe para cada setor o que está rolando, né? O que tem de desafios e para que caminhos existem. E, óbvio, o livro focado na questão ambiental, né? Ainda existem questões sociais de governança que a gente não aprofunda tanto. Olhando para a questão ambiental, o que rola para a indústria, construção, saneamento, eletricidade, transporte, né? O que está fazendo com o objetivo de ajudar na formação dos novos profissionais, na atualização dos profissionais que estão aí no mercado, né? E no fim, puxar debate sobre a relação da economia com o meio ambiente no Brasil. Perfeito. Ah, agora, quando agora voltando para o assunto de ESG, já me perguntaram, e eu vou te perguntar. A minha resposta já vou te adiantar que eu acho que não. Mas tu acha que vai ter selos para a empresa ESG? Porque eu penso que são balanços diferentes para empresas, para negócios diferentes. Mas como é que tu enxerga isso aí? Cara, esse Wagner, é uma questão que está questão de US$ 1 bilhão no mercado. Existem certificados, existem algumas formas de avaliar, né? Então você tem padrões, por exemplo, GRI, né, que é Global Reporting Initiative, que criou padrões para o que as empresas precisam divulgar nos seus relatórios. Você tem outros padrões, tipo SASB,
o PRI, né, que é os princípios do investimento responsável, em inglês, ligado à ONU. Você tem algumas análises específicas para setores, então você tem o TCFD, que é para carbono, então o que a empresa precisa divulgar do ponto de vista de risco climático. Mas o que eu estou olhando, os relatórios, voltando àquela nossa conversa do comecinho, quando eu comparei a divulgação de indicadores financeiros, né, que é uma coisa que a gente esquece que 90 anos, 80 anos atrás não existia no mundo. No Brasil, 70, 60 anos atrás não era uma prática comum, né, divulgação de balanço. E demorou um tempo para padronizar o que todo mundo reconhece hoje. A gente que já estudou, já fez faculdade, abriu empresa ou investiu no mundo onde índices como EBITDA, margem de lucro, endividamento já são padrão, a gente esquece que 2 gerações atrás não era, né? Sim. Quando você fala de ESG, os aspectos são muito mais complexos do que simplesmente o econômico, né? Então você tem trade-offs, aquilo que a gente já falou. Que nota você dá para uma empresa que é ambientalmente fantástica, mas foi pega com trabalho escravo na fábrica? Ou o contrário, uma empresa que dobrou o índice de qualidade de educação no município que ela trabalha, mas financia as atividades com desmatamento ilegal, né? Então, quanto mais dimensões diferentes você coloca na análise, mais complexo, mais difícil é você chegar num valor único. Por isso que o que eu tenho visto, conversando aí com fundos de investimento, o que eu tenho visto é um misto dos dois. Então, os fundos, os investidores, estão olhando esses indicadores, essas notas ou selos de mercado, mas a maior parte está também fazendo análises internas. E aí, essas análises internas próprias de cada fundo. Então, o cara fala, tá bom, você tirou nota 8 aqui no TCFD, mas eu vou olhar a sua empresa, vou conversar com o gestor e ter uma visão mais individualizada. Né? E eu acho que esse é o caminho que vai acabar acontecendo, pelo menos aí nas próximas décadas. Eu não vejo amanhã surgir um grande selo único que todo mundo concorde e fale isso aqui é empresa sustentável. Que é muito mais complexo do que rentável. Né? A empresa ter uma margem de endividamento 3, 2 ou 1 é mais ou menos incontroverso. Apesar de que mesmo você teve crise de 2009, Enron, de maquiagem de balanço financeiro. Mas, via de regra, é menos incontroverso do que questões sociais e ambientais. Perfeito. É uma construção muito mais nova. Arthur, a gente está se aproximando dos 10 minutos finais e eu quero te fazer uma pergunta assim, na prática, para o empresário que está ouvindo ou que vai ouvir, como é na prática? Porque tá, ok, tem aqui a parte ambiental, social, mas como é que eu tenho que fazer? Quer dizer que, então, na minha empresa eu tenho que melhorar minha produção, tenho que botar energia solar, tenho que contratar pessoas de diversas formas, credos. O que eu preciso executar na minha empresa para. Vamos botar na prática, como é que eu faço isso? Vamos lá. Cara, aí também conversando com um cara de um outro fundo, Wagner, eu ouvi ele falando ESG é muito mais como se diz, não é exatamente vontade, é muito mais posição da liderança do que indicador. Ele falou, se a liderança tiver comprar ideia e entender que a gente está falando sobre geração de valor, isso é muito mais importante do que você chegar a 15%, 5%, 100% de energia renovável, qualquer coisa assim.
Eu não sei quem te falou isso, mas se fosse eu que tivesse falado, eu concordaria, porque eu já disse isso para as pessoas também. Pô, que bom. Fico feliz. Porque o que o cara falou, e faz sentido, é o seguinte: é arranjar esquema ou fazer um esforço pontual para melhorar aquele indicador que está todo mundo olhando hoje. E se amanhã a visão do mercado mudar um pouco, esse indicador vai piorar, né? E se amanhã aparecer um desafio que hoje não está mapeado, o cara que tem só um indicador bom vai gerir mal esse desafio não mapeado. Né? Mas aí, trazendo para a prática, cara, o que o empresário precisa saber é qual é o nível, o que é importante para o negócio dele. Então, ele é parte de uma cadeia longa, por exemplo, no mercado de têxtil. Ele é parte de uma cadeia muito longa e que tem problemas de governança na cadeia de valor. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é fazer uma auditoria de fornecedores, uma certificação de matéria-prima. Ele é parte de uma cadeia intensiva em energia. O cara trabalha numa indústria metalúrgica. Esse cara tem que olhar o que ele pode mudar de processos para usar energia renovável, diminuir a emissão, melhorar filtro. Né? Ele está numa indústria que é intensiva em transporte. Ele consegue transformar a frota dele em combustível renovável. Né? Eu acho que precisa um pouco dessa sensibilidade. E aí, olhando, sempre, o objetivo é gerar valor. Então, aonde ele consegue melhorar a performance ambiental reduzindo o custo, aonde aspectos ESG conseguem posicionar o produto dele melhor para que ele venda mais ou ele venda com uma margem melhor, aonde que ele consegue diminuir a percepção de risco, inclusive para captar dinheiro e crescer com um dinheiro mais barato. Né? Você olha, por exemplo, algumas emissões ao longo desse ano, para citar uma, a Iguá, que é uma empresa que faz gestão de água, né, uma empresa de saneamento, fez uma emissão de debenture verde com um custo de capital bastante baixo, né, porque é uma empresa que tem um bom posicionamento, está no mercado interessante, está atuando de forma interessante. O investidor falou, pô, legal, eu estou vendo que esses caras estão fazendo um trabalho legal, estou vendo que esses caras estão de olho e estão gerindo bem os riscos dele, então eu vou cobrar um prêmio de risco menor para comprar esse papel da Iguá, por exemplo. Perfeito. Arthur, a gente está chegando no momento final aí, perto do. Eu quero agradecer o teu tempo, que tu deixa os teus contatos aí para as pessoas. O Arthur também agora é um podcaster também, fale um pouco faça o teu marketing. E quero que tu deixe as tuas considerações finais, que tu, de repente, coisas que eu não te perguntei, que tu considera relevante para o assunto. Então, mas já te agradeço pela oportunidade mais uma vez da gente conversar e é contigo. Valeu, Wagner. Puta, cara, é sempre muito legal conversar com você. Te espero aqui em São Paulo mês que vem, daqui a um mês e meio. Espero sua visita. Para quem quiser me encontrar, pode procurar no LinkedIn, Arthur Vilela Ferreira. Também no Instagram, Arthur Vilela Ferreira, tudo junto. O site que a gente fez para o nosso livro é economiadomeioambiente.com.br. E lá tem bastante coisa, então se você está em dúvida, não sabe, a gente tentou colocar questões multimídia, a gente fez o livro de uma forma colaborativa, então tem uma série de discussões que a gente fez prévias para cada setor da economia, dá uma olhada lá, tá tudo no site, e se interessar, tem aonde comprar o livro físico, versão física e também versão e-book. E o podcast está em todas as plataformas de podcast, também o mesmo título do livro, é Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, Meio Ambiente e Negócios. Né? Então, a gente sai toda segunda-feira de manhã para começar bem a semana. Perfeito. Arthur, ótimo final de semana pra gente aí. Abraço.